Descrição técnica do código de problema OBDII, referência de tempo sinal de alta resolução B. Mau funcionamento. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII que possuem um sensor de posição do motor, Chevrolet, GMC, Ford, Dodge, BMW, etc. Embora genéricas, as etapas exatas do reparo podem variar dependendo da marca, modelo. O módulo de controle do trem de força, PCM, requer um sinal de referência de temporização para determinar a velocidade e posição do motor. Isso é realizado por meio de um sensor de posição do motor, como um sensor de posição do virabrequim, da árvore de camis ou da bomba de combustível. O PCM usa essas informações para determinar um ou mais dos seguintes itens: controle do injetor de combustível, tempo de ignição e diagnóstico de falha de ignição. Existem dois tipos básicos de sensores de posição do motor: efeito Hall e ímã permanente. Ambos os tipos de sensores são acionados por uma roda ou disco montado próximo ao sensor. Os locais típicos de montagem da roda disco incluem a posição do motor, bomba de injeção, balanceador harmônico e eixo do distribuidor. Quando acionado, o sensor produz um sinal de retorno que é enviado de volta ao PCM. Os sensores de posição da manivela de efeito Hall têm três fios: referência, potência, sinal e terra. O sensor recebe uma tensão de referência, geralmente 5 volts, do PCM e é acionado por uma roda reletora. O sensor envia um sinal de retorno digital correspondente de volta ao PCM. Os sensores de ímã permanente, PM, produzem sua própria tensão K com base na proximidade de uma roda de relator rotativa. Esse sinal de voltagem é enviado de volta ao PCM, onde é convertido em um sinal digital por um conversor interno de analógico para digital. Nos códigos descritos neste artigo, B indica que o problema está em uma parte do circuito do sistema, em vez de em um sintoma ou componente específico. Um código P0375 é definido quando o PCM detecta um mau funcionamento com o sinal do sensor de posição do motor B. Os códigos de problemas relacionados do sinal de referência de temporização B incluem P0376 sinal de alta resolução de referência de temporização B, muitos pulsos, P0377 sinal de alta resolução de referência de temporização B, poucos pulsos, P0378 sinal de alta resolução de referência de temporização B, pulsos intermitentes, erráticos, P0379 código de referência de alta resolução B, sinal de alta pulsação B, gravidade e sintomas. A gravidade desses códigos é moderada a grave. Os sintomas de um código de motor P0375 podem incluir: acender a luz de verificação do motor, arranque difícil, sem arranque, baixo desempenho do motor. Causas possíveis. Causas para este código P0375 incluem: sensor com defeito, problemas de fiação, danos na roda do relator, danos na roda do relator, óleo contaminado, procedimentos de diagnóstico e reparo do PCM com defeito. Comece inspecionando visualmente o sensor de posição do motor e a fiação correspondente. Procure conexões frouxas, fiação danificada, etc. Se houver algum dano, repare conforme necessário, limpe o código e veja se ele retorna. Além disso, verifique o motor quanto a partículas de metal que possam afetar a operação do sensor. Em seguida, verifique os boletins de serviço técnico (TSBS) sobre o problema. Se nada for encontrado, avance para o diagnóstico passo a passo do sistema. A seguir, é apresentado um procedimento generalizado, pois o teste desse código varia entre os veículos. Para testar com precisão o sistema, consulte o fluxograma de diagnóstico do fabricante. Os procedimentos de teste também dependem do tipo de sensor encontrado no seu veículo. Verifique o sensor de efeito Hall. Use um multímetro digital definido para volts DC e um cabo de teste da sonda traseira para garantir que o sensor esteja produzindo uma tensão de sinal. Conecte um fio do medidor ao fio de sinal do sensor e o outro ao terra. Peça a um assistente que gire o motor tocando na chave de ignição. Não ligue o motor. A leitura da tensão deve variar entre 0 volt e a tensão de referência. Se disponível, você também pode usar um osciloscópio para visualizar os pulsos do sinal enquanto aciona o motor. Sensor de ímã permanente. Comece verificando a resistência interna do sensor. Desconecte o conector elétrico do sensor e conecte um multímetro digital definido em ohms a cada um dos terminais do sensor. A resistência deve
ser de aproximadamente 500 a 1200 ohms. Consulte as informações de reparo de fábrica para obter as especificações exatas. Se o teste de resistência estiver bom, convém testar o desempenho do sensor. Para fazer isso, reconecte o conector elétrico do sensor. Em seguida, conecte um multímetro digital definido em volts K ao conector elétrico do sensor usando os cabos de teste da sonda traseira. Como o sensor produz tensão K, não importa de que maneira os fios do medidor estejam conectados, peça a um assistente que ligue o motor. Você deve ver uma leitura de tensão flutuante. Uma coisa a lembrar durante o teste do sensor: anel de tom danificado ou alinhado incorretamente impedirá a operação adequada do sensor. Em caso de dúvida, acesse o toque e inspecione conforme necessário. Verifique o circuito. É uma boa ideia ter o diagrama de fiação de fábrica à mão para determinar qual fio é qual durante a execução desses testes. Sensor de efeito Hall. Verifique o lado do terra do circuito. Conecte o medidor configurado em ohms com a ignição desligada entre o terminal de aterramento no conector do sensor e o terra. Se o medidor estiver fora dos limites OL, há um circuito aberto no lado do terra do circuito que precisa ser localizado e reparado. Se o medidor lê um valor numérico, a continuidade, verifique o lado da tensão de referência do circuito. Com a ignição ligada, use um multímetro digital configurado para volts para verificar a referência do PCM, normalmente 5 volts, em um dos 3 terminais do sensor. Se nenhum sinal de referência estiver presente, conecte o medidor configurado em ohms com a ignição desligada entre o terminal de tensão de referência no sensor e o terminal de tensão de referência no PCM. Se o medidor ler fora dos limites OL, haverá um circuito aberto entre o PCM e o sensor que precisará ser localizado e reparado. Se o medidor lê um valor numérico, a continuidade. Em seguida, verifique se há 5 volts saindo do PCM no terminal de tensão de referência. Se não houver uma referência de 5 volts do PCM, o PCM provavelmente está com defeito. Verifique o lado do sinal de retorno do circuito. Com a ignição desligada, use um multímetro digital definido como ohms para verificar a continuidade entre o terminal de saída do sensor de posição do motor e o terminal de tensão do sinal no PCM. Se o medidor lê um valor numérico, a continuidade. Se o medidor ler fora dos limites OL, haverá um circuito aberto entre o PCM e o sensor que precisará ser localizado e reparado. Sensor do ímã permanente. Verifique o lado do terra do circuito. Conecte o medidor configurado em ohms com a ignição desligada entre o terminal de aterramento no conector do sensor e o terra. Se o medidor ler fora dos limites OL, haverá um circuito aberto no lado do terra do circuito que precisará ser localizado e reparado. Se o medidor lê um valor numérico, a continuidade. Verifique o lado do sinal de retorno do circuito. Com a ignição desligada, use um multímetro digital definido como ohms para verificar a continuidade entre o terminal de saída do sensor de posição do motor e o terminal de tensão do sinal no PCM. Se o medidor lê um valor numérico, a continuidade. Se o medidor ler fora dos limites OL, haverá um circuito aberto entre o PCM e o sensor que precisará ser localizado e reparado.